Senhor, irmãos, amém, aleluia. Sente-se, por favor, amado irmão, e abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Nós nos encontramos no novo capítulo, capítulo 18, mas lembrando que essa ideia de capítulo e versículo, enquanto você abre, é artificial. O texto bíblico não foi escrito em capítulos ou versículos. Tampouco sabemos que os colocaram nas escrituras, os capítulos e os versículos. Não sabemos quem que pôs essa estrutura. Com certeza fez com boa intenção para facilitar a localização de um texto, de uma passagem, mas acaba que isso interfere na hora de você ler o texto, porque você vai vendo capítulos e versículos de forma isolada. Então, quando um parágrafo termina e passa para outro parágrafo, então começou outro assunto. Quando entra de um capítulo para o outro, mudou o assunto. E quando você vai ver, os assuntos estão interligados. É um texto escrito totalmente, palavras ligadas a palavras, letras a letras, não havia nem espaço entre as palavras, era um texto único. Então, a gente tem essa estrutura, que até certo ponto nos abençoa bastante, os capítulos e versículos, mas não é aquilo que o original propôs. Há uma intenção em colocar o capítulo 17 depois do 18, uma intenção de um parágrafo atrás do outro, de um versículo atrás do outro, é uma estrutura que comunica uma ideia, que comunicam ideias, princípios, valores. Então, por isso que você vai ver aqui nesse versículo 1, capítulo 18, diz assim: naquela hora, veja, na ideia, na cabeça do autor de Mateus não tinha um capítulo aí, ok? Vê que ele está ligado naturalmente com o versículo anterior, que é o último versículo do capítulo 17. Isso é, naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse capítulo todo, 18, ele é uma unidade, ele constitui uma ideia que poderia ser resumida, como Hendrickson escreveu: a bondade para com os pequeninos e o espírito perdoador para com os irmãos. O que é que está acontecendo? O Senhor da Glória, no capítulo 17 e também nos textos anteriores, ele começou a falar da sua morte e ressurreição. Obviamente, o que ficou mais gravado na cabeça dos discípulos foi a morte de Jesus e não a sua ressurreição. Então, na cabeça deles, eles sempre estão naquele ponto dizendo: olha, o Senhor está dizendo que vai morrer. Jesus começa a citar os textos do Antigo Testamento e começa a mostrar pelos textos do Antigo Testamento que o Messias deveria cruz morrer, contrariando a ideia deles mesmos, de todos os judeus, de que o Messias não, ele era um chefe de estado, um rei, um imperador, um militar poderoso, um economista de última geração, que daria um upgrade na nação de Israel, faria da nação de Israel um povo 10.0, tipo algo assim, super mega power advanced, uma coisa extraordinária, né? Uma coisa assim que passaria, superaria todas as nações e faria da nação de Israel o povo
mais poderoso da terra. E obviamente, a comitiva que está ao redor de Jesus, quem está andando com o Senhor da glória, é que serão os primeiros ministros desse império. Então é isso que está na cabeça dele. Então quando Jesus diz que vai morrer na cruz, você vê a reação de Pedro, né? Olha, Senhor, que jamais Deus permita algo assim. Aí Jesus disse: arreda Satanás. Então você tem um conflito nesse contexto. Agora, diante dessas repetições de Jesus, dizendo eu vou morrer e vou ressuscitar, começa a ver naturalmente entre eles uma querela para ver quem vai ser o maior, o chefe que vai substituir o cordeiro que vai morrer. Ok? Então começa a haver um embate entre eles para ver quem vai assumir o lugar de Jesus, quem vai chefiar o bando agora. Essa é a ideia que está surgindo entre os discípulos. O clima de competitividade se intensifica, não que já não houvesse isso, havia um clima de competitividade entre eles. E aí então, quando você olha lá, o texto paralelo a esse é Marcos capítulo 9, versículo 33. O outro é Lucas capítulo 9 também, mas versículo 46. Quando você olha o texto de Marcos, eles vêm discutindo no caminho, eles vêm brigando no caminho, o negócio ficou acalorado. Eu vou ser o primeiro. Não, rapaz, quem é você? Eu que vou ser o primeiro. Eles começam a discutir quem é o maior entre eles. Jesus vira para eles, parece que Jesus está distante deles, e eles estão discutindo aqui, e Jesus parece que vira, espera eles se aproximarem, e aí pergunta para eles: do que vocês estão falando? Qual é o assunto que vocês vão tratando aí no caminho? Aí todo mundo emudeceu, silencioso. Lá em Lucas, o texto sagrado mostra uma discussão, mas Jesus, sabendo o que passava em seus corações, se adiantou e perguntou para eles o que eles estavam fazendo, o que eles estavam pensando. Então veja, Mateus aqui ele resume, ele coloca no seu evangelho o pensamento e os motivos dos discípulos nessa pergunta que é repetida nos outros evangelhos, mas Mateus dá logo o ponto em cima em que os discípulos perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Então a ideia que a gente tem aqui é de que os discípulos parecem que querem se empoderar do reino, visto o Senhor da glória está dizendo repetidas vezes que ele vai morrer, ok? Vendo que repetidas vezes ele está dizendo que vai morrer e ressuscitar, os discípulos então parece que querem, adiantando-se a essa situação, já tomar o lugar que pertence ao Senhor. E parece que isso está muito voltado para o nosso coração. Nós estamos, por exemplo, no ano de eleições, 2022, e nós temos um país polarizado, nós temos uma guerra de poder, e para a gente, reino, poder, império, política, todos esses elementos estão muito ligados a esse tipo de competitividade, de quem é o maior, de quem é o mais popular, de quem tem melhor visibilidade. E aí os marqueteiros começam a fazer a ideia, né, das campanhas. E agora como é que o Lula vai se apresentar? E agora como é que o Lula vai se comunicar? E agora como é que o Bolsonaro vai se apresentar? Ou como é que ele vai se comunicar? Então começa a haver um jogo de manipulação das massas em torno disso. Nada daquilo é uma coisa natural, tudo aquilo é muito artificial. Uma propaganda, eu estava vendo de um partido, de um desses dois polos aqui, a mulher botou assim o cabelo dividido no meio, tipo de Mariazinha, sem nenhuma maquiagem, todas as mulheres que estavam por trás dela, todas as mulheres com o cabelo sem arrumar, tudo assim de Mariazinha, todo mundo sem maquiagem e falando e tal, mas todo mundo come pão na padaria com café com leite quando quer voto. Todos os
birosca das esquinas, comer pão com manteiga, pão com margarina, né? Não é nem manteiga, com bucha de canhão, que é pastel. Tipo isso, né? Manteiga que envolvia as balas de canhão e tudo para poder ir tomar um cafezinho, mas é sempre um ato de controle, de manipulação, e é justamente isso que os discípulos têm em mente. E é isso que muitas vezes fica na cabeça das pessoas, quando se pensa em liderança, quando se pensa num líder, num pastor, em alguém que vai exercer um cargo de liderança. Se pensa em alguém bonito, influente. Quando o povo de Israel queria um rei, e Deus dá o rei que eles querem, pelo um cara mais bonitão, mais alto, mais másculo, mais forte, mais jeitosão, o churrascão do pedaço, e botou lá, e todo mundo falou: poxa, o nosso rei é lindo, o nosso rei é maravilhoso, ele é mais alto da altura do peito para cima de qualquer outro homem, ele é forte, ele é másculo. Então essa ideia que se tem de que um líder é alguém de uma figura, de uma imagem, de uma personalidade extraordinária. Então é a mesma coisa que os discípulos têm aqui. Por isso que os reis, os líderes, eles se cercam, eles estão sempre vendo sua imagem. Essa ideia do Photoshop antiga, reis que se mandavam pintar de uma forma bem diferente do que eles eram, entendeu? Por exemplo, a Dona Isabel, né, aqui no Brasil, quando você vê a foto dela, você vê o retrato dela, você vai falar: são duas pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferente. No desenho pintado ela é linda, ela é maravilhosa, elegante demais. Mas quando é a foto que tiraram, a foto mesmo, aí você vê que o negócio não é bem daquele jeito. Isso não ela apenas fez. Napoleão fez isso. Enfim, todos esses imperadores sempre estavam preocupados com esse aspecto da imagem, da personalidade. E os apóstolos estão na mesma vibe aqui, tentando de uma ou de outra forma ter esse poder em mãos. E aqui você tem 3 discípulos que têm um favorecimento de Jesus, claro: Pedro, Tiago e João. Eles estão sendo preparados de uma forma especial, estão tendo experiências diferenciadas dos outros discípulos, não porque Jesus os amava mais, mas porque ele os estava preparando para um ofício que viria depois, que iria exigir mais deles do que os dos outros, ok? Então não era por preferência, por amor, não. O Senhor os estava preparando para uma tarefa mais árdua na frente. Então eles tinham que ter um treinamento diferente. Eles participavam, por exemplo, da transfiguração, da ressurreição da filha de Jairo, de alguma outra situação que os outros não participavam, mas era porque ele estava preparando, investindo na vida deles para uma liderança que viria logo em seguida, que exigiria um pouco mais dos nossos amados irmãos. Então, depois você vai ver a própria mãe de 2 deles dizendo: Senhor, eu tenho pedido para fazer, pode fazer, mas eu não quero que o Senhor me negue. Faz o pedido. Quando a pessoa diz assim: eu não quero que você me negue, ela está pedindo algo que você não vai concordar, com certeza. E aí, eu quero que cada um dos meus filhos não se sente à tua direita e à tua esquerda. Está vendo que o negócio era complicado aqui? Há uma disputa de poder aqui entre os apóstolos e Jesus. Então, a resposta de Jesus é de sacrifício: vocês podem beber o cálice que eu vou beber, né? Então vocês vão sofrer o que eu vou sofrer. Eles não tinham a mínima ideia. Não, vamos, é agora, cadê? Toma agora. Então eles não tinham a mínima ideia do que ia acontecer, mas estavam dispostos a qualquer coisa para obter poder, fama, prestígio, posições, títulos. E nós, seres humanos, somos tão voltados para isso. Como nós gostamos disso, como nós queremos isso. Teve um cara lá no plano piloto que ele tirou o doutorado dele, e aí ninguém, nem o pessoal que trabalhava no prédio poderia chamá-lo de outra coisa a não ser de doutor fulano de tal. Então assim, o ser humano ele é aficionado por esse negócio, entendeu? Então a gente tem esse tipo de coisa no nosso
coração. Então a pergunta deles é: quem é o maior? Mas o Senhor não dá essa resposta para eles. Jesus traz outra questão para eles primeiro. E é interessante que aqui o Senhor da Glória vai responder para eles quem vai entrar no reino. Olha o texto para mim. Olha o texto para mim. Acompanha comigo o texto. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Veja, Jesus não respondeu a pergunta deles imediatamente, não, porque na ideia deles eles já são proprietários do reino, eles já estão no reino, eles já se apoderaram do reino. E essa atitude de orgulho, de vanglória, é exatamente o oposto daquilo que o reino dos céus nos chama a ter. Então Jesus agora, ele chama uma criança, e aqui é uma criança muito pequena, ela deve ter aí em média de uns 3 anos de idade, talvez um pouquinho mais. E Jesus chama essa criança para perto de si e coloca essa criança no meio do assunto, no meio dos adultos. Assim, uma coisa importante e assim, é muito bonita, é que a gente de vez em quando vê Jesus rodeado de criança. Não é legal isso? Eu acho isso extremamente interessante, até porque as crianças naquele momento, elas não estavam permitidas ficar perto dos homens, e principalmente de homens que estavam reunidos, conversando, dialogando. Veja, Jesus está com os discípulos, mas tem mulher junto ali, eles não estão sozinhos, tem mulheres ali que estão servindo, que estão ajudando, às vezes esposa de um deles, enfim, e tem criança ali no meio, e geralmente tem crianças perto do Senhor da Glória. O Senhor é tão amável, o Senhor é tão doce, o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que Ele está sempre acolhendo, amando e deseja ter as crianças perto dEle. Isso é um choque para aquela época, porque os mestres, eles não se cercavam de crianças, eles se cercavam de adultos. E Jesus faz questão que as crianças estejam ali. E vez ou outra você vê Jesus abençoando as crianças, colocando-as no colo, como vai dizer o Evangelho de Marcos. Ele pega a criança nos braços. Veja como Jesus é tão amoroso, tão carinhoso com as crianças. E então Ele vai dizer: se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não podem entrar no reino dos céus. Lembrando, irmãos, que nós não podemos entrar no reino dos céus de forma alguma. De forma alguma. Como Paulo vai dizer, nós, em Gálatas, Paulo vai dizer isso, que nós não podemos, de forma alguma, irmãos, entrar no reino dos céus pelas nossas próprias obras. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Você é salvo não porque você tem uma atitude humilde, você é salvo não porque você tem uma boa atitude, você não é salvo pelo seu caráter, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pela graça em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. O que te salva é a graça que te salva, mediante a fé. A fé são as mãos que se estendem para receber a salvação. Você não é salvo pela fé, você é salvo pela graça sois salvos, e você recebe essa salvação através da fé. Essa fé que se estende como mãos vazias para receber essa graça. Então Jesus nos está dizendo aqui que você pode ser salvo se você tiver um coração como de uma criança, até porque você não tem como fazer isso. E mesmo o coração de uma criança precisa do Salvador. O que o Senhor da Glória está dizendo aqui é que nós devemos ter uma atitude de humildade, e essa é a atitude daquele
que de fato nasceu de novo, daquele que é filho do reino, ele tem essa atitude de humildade, essa mentalidade, não de poder, de controle, de domínio, mas de serviço. O reino de Deus funciona no oposto do reino do mundo. Os reinos do mundo funcionam e operam sob o estigma do pecado. Os reinos desse mundo, eles estão atuando sobre o poder do pecado que habita em cada ser humano. O mundo inteiro jaz no maligno. Então as estruturas humanas são estruturas que são respostas do pecado. Por exemplo, partidos políticos. O reino de Deus não está nisso. Eu sou de Paulo. Quando a igreja tentou absorver esse conceito político que havia no mundo greco-romano daquele então, em Corinto, Paulo diz: está tudo errado. Está tudo errado. Vocês estão dividindo a igreja como se fossem partidos políticos, como o mundo faz. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Está tudo errado aqui. São estruturas de poder. O reino de Deus não funciona assim. Então, a nossa mentalidade sobre o reino de Deus, ela deve ser totalmente diferente daquilo que o mundo pensa. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um império. A igreja não é um comércio. A igreja não é um supermercado. A igreja não é uma empresa financeira. Ela não funciona dentro desses moldes, desses parâmetros. O reino de Deus não funciona assim. Jesus não pegou um homem forte, poderoso, ou apontou para alguém. Ele não apontou para o imperador romano e disse: olha, está vendo? Se alguém quer ser o maior, tem que ser igual ao imperador romano. Não foi isso que Jesus fez. Ele não apontou para Pôncio Pilatos, que era o governador. Ele não apontou para nenhum rei. Ele trouxe uma criança indefesa, que não está em ponto algum pensando em uma estrutura de poder. Por isso que deve ser uma criança pequena mesmo. Porque quando você olha uma criança já de 5, 6 anos, você já vê intriga, você já vê puxão de cabelo, você já vê dedo no olho, você já vê eles se batendo uns com os outros, é meu, e tentando empoderar-se uns dos outros. Nós vivemos, e esse é o resultado do pecado, é o empoderamento, é ensenhorear-se dos outros, é dominar, é controlar as pessoas. Isso não é o reino de Deus. A partir do momento que alguém usa do poder, dessa estrutura de fama, de nomenclaturas, de influência, de personalidade, para liderar dentro da igreja, ele perdeu completamente o aspecto do reino de Deus. Eu estava dizendo no encontro de casais que fui pregar sábado agora, passado, eu estava falando para aqueles casais e eu disse para aquelas irmãs, eu falei: irmãs, hoje nós vivemos na nossa cultura o empoderamento feminino. Você acha que o casamento é uma estrutura de poder ou é uma estrutura de amor? Porque se você trouxer homem para dentro do seu casamento, o machismo, você vai destruir seu casamento com o seu machismo. E se você, irmã, trouxer a cultura vigente aí do empoderamento feminino para dentro do seu casamento, você vai destruir seu casamento, porque o casamento não é uma estrutura de poder. E eu digo a mesma coisa para a igreja. A igreja, o reino de Deus, não é uma estrutura de
Não, mas o mundo tem as suas estruturas de poder. A igreja não vive assim. A igreja tem a mentalidade do seu próprio Senhor. O rei disse, no capítulo 20 do próprio Evangelho de Mateus: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Paulo vai falar de Jesus em Filipenses. Ele diz que ele, sendo em forma do próprio Deus, não se agarrou a isso, mas antes se esvaziou e se tornou escravo. Em forma humana se tornou escravo e foi obediente até a morte de cruz. O rei deste reino não usou estruturas de poder. O diabo tentou colocar isso nas mãos de Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele disse: arreda, Satanás. Quando tentavam pegar Jesus de uma ou de outra forma, não foi uma ou outra vez, tentaram pegar ele fazendo rei, ele saiu, se desvencilhou de todo mundo e foi embora. Não é esse o tipo de estrutura que o reino de Deus está. A ideia de que não, nós temos que ter a política na nossa mão, nós temos que ter a educação nas nossas mãos, nós temos que ter a economia nas mãos da igreja, nós temos... Não. Martin Lloyd Jones, no meio do século passado, 1950, eles estavam na Inglaterra dando uma disputa, como em todo o país, na política. E ele estava pregando justamente nessa época de política, e ele disse o seguinte: nós não formamos políticos, nós não criamos políticos, nós criamos cristãos. A igreja cria cristãos e não políticos. Os cristãos verdadeiros adentram a política. Nenhum problema quanto a isso. Mas nós não temos como intenção aqui formar um presidente, um deputado, um juiz, um senador, um governador. Nós, como igreja, não temos. Se sair daqui da igreja alguém que vai governar o país, que faça-o em nome do Senhor e que seja um cristão verdadeiro. Mas o nosso objetivo não é formar políticos. Os cristãos podem e devem estar na política, segundo o chamado de cada um. Mas o nosso papel como igreja não é formar políticos. Assim, da mesma forma, o nosso papel é formar juízes, mas que daqui saiam juízes cristãos que possam influenciar esse país tão injusto e corrupto. Nós não temos a educação nas nossas, nem queremos ter a educação nas nossas mãos. O que nós queremos são cristãos verdadeiros, que são professores de verdade, cheios do Espírito Santo, vivendo o Evangelho lá dentro das escolas. É isso que a igreja deve fazer. Essa igreja que quer, não, nós queremos os 7 montes de poder que existem na sociedade, está tudo errado. Deus não nos chamou a isso. Não, a igreja tem que tomar os 7 montes, ou os 10 montes de poder e influência. Abre a Bíblia e me mostra onde está isso. Não existe isso. A igreja de Atos dos Apóstolos nunca se preocupou com isso. A igreja neotestamentária nunca se preocupou com isso. E quando Deus reinou sobre o povo de Israel no Antigo Testamento, ele disse: nós queremos um rei para ser igual às outras nações. Então não é esse o objetivo da Bíblia, que cada cristão esteja no lugar onde foi posto como um cristão verdadeiro. Se nós fizermos isso, nós vamos influenciar todas as áreas da sociedade. Mas nós não estamos aqui para criar políticos, ou seja lá o que for. Nós estamos aqui, como Paulo disse, o objetivo do meu ministério
é apresentar cada um perfeito em Cristo. Enquanto você não estiver perfeito em Cristo, eu não estou satisfeito. Enquanto cada um de vocês não estiver perfeito em Cristo, eu não posso descansar. Porque o objetivo do ministério de cada pastor é o mesmo do apóstolo Paulo: apresentar cada cristão perfeito em Cristo. Então, em certo sentido, todo pastor está insatisfeito, porque essa obra só será completa na glória eterna. Mas a gente fica muito feliz quando vê os irmãos crescendo na fé, não é verdade? Estou muito feliz com essa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. Então, só esse parâmetro aqui, esse parêntese, para a gente aplicar isso no nosso momento que a gente está vivendo como nação, como povo de Deus. E isso aqui já nos dá um tom muito importante da nossa perspectiva como igreja, como cristãos, nesse momento polarizado de política, de começar os candidatos aí, todo mundo debatendo. Isso aqui nos dá mais ou menos uma ideia. Esqueça, irmão, jamais teremos nem da direita, nem da esquerda e nem do centro nenhum líder, nenhuma proposta, nenhum governo que vai satisfazer ou que vai trazer o reino de Deus sobre essa terra. Quem traz o reino de Deus sobre essa terra é o Espírito Santo, por meio da sua igreja, esse povo simples, mas cheio da graça de Deus, pregando e vivendo o Evangelho. Aí o reino de Deus chega. Fora isso, é só balela, é só gente tentando usar a igreja. O Lula está tentando usar a igreja, o Bolsonaro está tentando usar a igreja. Não tem ninguém aí de auréola não, gente. O Lula está aí arquitetando, já com o pastor da Assembleia de Deus, tentando pegar um viés aí evangélico. O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. E o povo de Deus é massa de manobra na mão dos políticos, que estão achando que o reino de Deus é uma estrutura de poder, e não é. E são bons demais para debater política, são tigres debatendo política. Fala do seu partido, do seu político, parece um elefante, um monstro, um guerreiro, mas para pregar o Evangelho, quantas pessoas você trouxe para Jesus esse ano, nesses últimos anos? Não trouxe ninguém para Jesus. Você está evangelizando quem? Não está evangelizando ninguém. Você é fiel a Deus? Não sou fiel não. Mas para falar de política, tu acha que é Bolsonaro que vai mudar esse país? Tu acha que é o Lula que vai mudar esse país? E é nisso que está seu coração e sua confiança. Pensei que estava em Cristo Jesus. Eu espero que a nossa perspectiva mude, irmãos, mude, sua esperança esteja em Cristo, que você saiba que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é mais poderoso que todos os sóis dessa galáxia. O poder de Deus para salvar, para libertar, para transformar a todo aquele que crê. O Evangelho é a arma mais poderosa que nós temos. Os políticos, aquelas propostas que eles têm, falsas, mentirosas, e é de todo lado. Porque todo mundo tem o mesmo discurso, não é? Já percebeu? Um diz, eu vou acabar com a inflação, o outro diz, eu também. Eu vou levantar a economia, eu também. A saúde é minha prioridade, eu também. A educação, seja o que for, todo mundo diz que tudo é prioridade de um lado e do outro. Segurança, tudo. Todo mundo tem a mesma proposta, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, não tem nada mais poderoso que o Evangelho. Nada mais poderoso que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Invista.
sua vida na pregação maravilhosa, vivendo poderosamente o Evangelho. Então Jesus chama essa criança, uma criança que não tem intenções, inclinações de poder, de domínio, de controle, não está preocupado com a sua autoimagem, porque eu sou a pessoa fundamental. A gente já não pode mais dizer isso das crianças da nossa época, porque o pessoal já nasce pintando a unha. Então o negócio é meio complicado, já chamando de princesa e princeso, então o negócio fica estranho. Desde pequenininho já tem Facebook, já tem Instagram, já tem não sei o quê, então já não dá muito para ter um parâmetro aqui das crianças da nossa época. Mas nesse momento a criança era a última da fila, não é como hoje, era a última da fila. Então elas tinham muito pouca importância, muito pouco significado para a sociedade, e Jesus faz o contrário. Jesus traz a criança para o meio, para o centro do assunto. Jesus sempre faz isso, ele sempre pega as pessoas da periferia e coloca no centro. Ele pega a mulher e coloca no centro, ele pega a criança e coloca no centro, ele pega o cego, o coxo, o aleijado, o morto, ele vai pegando o publicano, ele vai pegando as pessoas que estão na periferia, renegados, rejeitados, e coloca no centro, porque ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então essa é gloriosa a imagem do Evangelho. Por isso que na igreja não me interessa em absoluto o que você é na sua profissão. Não interessa se você tem diploma, se não tem, se só põe o nome no papel, ou se você já escreveu um livro. Isso não tem significado algum dentro da igreja. Na igreja todo mundo é apenas uma coisa: irmão. E do mesmo jeito que um irmão letrado, com muito dinheiro é tratado daquele que é analfabeto, é lixeiro. Não importa quem é o catador de latinha, não importa quem é que seja. Aqui a gente não tem distinção de nada. E não devemos ter. Não devemos ter. Não devemos ter. Deve ser tratado do mesmo jeito, da mesma forma. É isso que, assim é o Evangelho. E não pode ser diferente. E não pode ser diferente. Então Jesus chama a criança para o meio e diz para os discípulos mudarem a direção deles. A direção de vocês é o poder, a direção de vocês é o controle, é o domínio, é quem é o maior. Mas olha essa criança. A direção dela é simplesmente uma fé simples e confiante no seu pai e na sua mãe. Assim devem ser vocês, uma confiança simples e confiante no Pai Celestial. Vocês devem confiar no Pai Celestial. Jesus tem um cuidado muito grande com as crianças. Jesus tem um cuidado muito grande com os pequeninos. Essa expressão que é usada para os filhos de Deus, aqueles que de fato se converteram. E eles geralmente são associados à imagem de uma criança. Essa imagem da dependência, essa imagem da simplicidade, essa imagem da humildade. Então, essa imagem maravilhosa que os filhos de Deus devem ter. Como Paulo vai dizer: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O Evangelho é que sejamos servos uns dos outros pelo amor. Você foi chamado a ser um escravo do seu irmão. Que você considere todos os irmãos superiores a você. Paulo vai dizer: eu sou o menor de todos os santos. Isso é, de todos os cristãos, eu sou o menor deles. Eu sou o menor deles. Veja que coisa extraordinária. Isso é o Evangelho, irmãos. É um chamado a voltar a essa direção da humildade diante de Deus, porque Deus está em guerra. Literalmente assim, que pode ser traduzido em Tiago 4, versículo 6. Deus está em guerra contra os soberbos, mas Ele ama os humildes. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade é a característica dos filhos de Deus. Por quê? Porque o orgulho é do diabo e a humildade é de Deus. O primeiro pecado foi o orgulho, a soberba. Foi um pecado que o próprio diabo incorreu.
Por isso que Paulo vai dizer que quando você vai escolher um pastor, ele não pode ser um novo convertido, para que ele não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então Paulo está dizendo que a condenação, o pecado original do diabo foi a soberba, o orgulho. E aqui é justamente aquilo que os discípulos estão fazendo. Eles estão tomando esse conceito do orgulho, do poder para si, e Cristo os está chamando o sentido justamente oposto, o da humildade. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Agora, Jesus disse a resposta. Agora ele deu a resposta. Primeiro ele está dizendo: se vocês não se converterem como essa criança, se vocês não tiverem essa intenção de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, se o coração de vocês não estiver completamente pendentes de Deus e voltado em humildade diante do Senhor, entendendo que somente Deus pode salvá-los, se não houver essa atitude de humilhar-se debaixo dessa poderosa mão de Deus, você não é salvo. Você não é salvo. Por isso que a marca da salvação é com certeza um estado de humilhação, o arrependimento. Humilhai-vos. Por isso que o chamado ao arrependimento é sempre um chamado de contrição, de humilhação, onde você se desarma de tudo que você é, de tudo que você tem, de todo o seu poderio humano, e se rende ao Senhor. Você abre mão de tudo isso e se lança aos pés do Senhor, como Davi, que se humilha no pó e na cinza. Mas ele era o rei, mas diante de Deus não. Ele poderia ser o rei diante dos homens, mas diante de Deus ele se humilha no pó e na cinza, porque diante de Deus ele é só um pecador. E isso, irmão, é a conversão. A conversão é sempre esse estado de profunda e intensa humilhação. Se não há esse estado de humilhação, não há salvação. Porque quando o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça, do juiz, ele convence que você é um pecador, ele coloca diante de você os seus pecados, ele mostra para você que você está condenado eternamente ao inferno e que a justa ira de Deus, o justo juízo de Deus está na sua direção, e o que você merece é o inferno e não a salvação. Quando o Espírito de Deus te convence, o que te resta é humilhar-se diante de Deus, como Manassés. Ele era rei, mas quando Deus o levou para o cativeiro, ele foi o pior rei da nação de Israel. Matou seus filhos na fogueira para os deuses, matou gente de Israel, que o sangue chegou, enchendo Jerusalém inteira de sangue, à altura dos freios dos cavalos. Tamanha, uma figura de linguagem, né? Mas tamanho nível de iniquidade que ele chegou, de matar gente justa e inocente. Uma corrupção generalizada. Ele reinou 50 anos, mais de 50 anos ele reinou. Deus o levou para o cativeiro no gancho. Engancharam ele igual engancha peixe. E lá o texto diz: ele se humilhou diante do Senhor. Se existe um indício de arrependimento e salvação, é a humilhação. Por isso que salvação não é aquele negócio: Deus me salva. Não é assim. Não é assim. É um estado de fato de humilhação, porque é uma contrição, é um quebrar do coração, que é feito pelo próprio Deus. E você também vai nesse processo quebrando o seu coração diante do Senhor da glória. Então aqui está o arrependimento. Esse texto maravilhoso. O que o Senhor pede de ti não é que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente diante do teu Deus. Miqueias 6:8. Isso é conversão. A humildade é o oposto do orgulho, que é a essência do pecado. O reino de Deus
funciona numa estrutura oposta ao do pecado. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. A única coisa que você vai aprender de Jesus é ser manso e humilde. Com o diabo que você vai aprender a ser orgulhoso, arrogante, controlador, dominador, empoderado. O diabo vai empoderar você. Tudo isso te darei. Se prostrado, atira-te daqui para baixo. Empodera-te, Senhor, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E eles te sustentarão. Todo mundo vai ver o Senhor flutuando no ar, os anjos da glória vindo e tomando o Senhor pelas mãos. Quem não vai acreditar em ti? Se empodera, Senhor, se joga. Pega todas as riquezas, estão aí. Se empodera. Não é isso que estão dizendo direto por aí? E a Bíblia está dizendo: humilhai-vos debaixo da poderosa mão. Quem quer o Evangelho? Quem quer o Evangelho? Agora, se você vem para o púlpito e está ouvindo, empodere-se, você pode ter certeza que não é Jesus que está falando. Porque Jesus vai dizer o seguinte: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Se você vai ouvir o Espírito Santo, você vai ouvir: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne, sede antes escravos uns dos outros pelo amor. É isso que você vai ouvir do Evangelho. Mas quem quer ouvir o Evangelho? Me diz, quem quer ouvir o Evangelho? Qual é a mensagem que afaga o coração, que te dá autoestima? É uma outra palavra bonita, atual, para orgulho. Mas isso foi pregado demais nas igrejas. Foi levantar a tua autoestima. O cara falou uma vez, o pregador falando assim no púlpito, falou: olha, a primeira coisa que Deus fez, que Deus faz quando salva, é levantar a autoestima do cara. Não. Aí citou Gideão, né? Gideão. Jesus Cristo, a primeira coisa que Deus faz é levantar a sua autoestima. Jamais. Ele vai humilhar você, Ele vai tratar com você. Meus irmãos, por favor, ok? Não é isso que o Senhor vai fazer. Então, o texto me chama a isso, irmão. E a aplicação para mim e para você é essa: é que nós venhamos a buscar aquilo que é humildade. Sabe, irmão, o reino de Deus é serviço. É serviço. É serviço. O reino de Deus é você servir sem título. Ah, pastor, eu não sirvo porque eu não tenho título. Então você não serve a Cristo. Você serve a si mesmo. Você serve a si mesmo. Quando você serve porque tem um título, porque alguém foi lá e botou uma medalha no seu peito e disse: esse aqui é o fulano e a ciclana. Então você não serve a Cristo. Você serve ao título, à posição. Você serve a si mesmo, ao seu coração. Quando a gente serve a Cristo, a gente serve, a gente faz com a mão direita sem a esquerda saber. A gente faz para a glória de Deus. A gente faz para o benefício do reino de Deus. Porque eu não tenho como servir a Deus se eu não servir a igreja. Eu só posso servir a Deus quando eu sirvo a igreja. Quando eu sirvo a igreja. Eu não tenho como servir a Deus sem servir a igreja. É impossível servir a Deus sem servir a igreja. Impossível. Não tem como isso ser. Você só serve a Deus quando você serve a igreja, quando você lava os pés dos seus irmãos, como o mestre fez. O reino é feito de pessoas que estão dispostas a lavar os pés uns dos outros, amar uns aos outros. O grande mandamento não é empoderar-se uns dos outros, mas é amar uns aos outros. Isso, irmão, é isso que nós fomos chamados. E esse capítulo inteiro vai falar de unidade. De unidade. Esse capítulo inteiro vai falar de amor, de relacionamento, de perdão de pecados, como nós perdoamos uns aos outros, como nós nos relacionamos uns com os outros.
Estamos vivendo ou não estruturas de poder dentro da igreja? O que é que estamos passando e vivendo? Então, irmão, uma lição que esse texto nos dá é que a humildade que você exerce agora está ligado diretamente à condição que você vai ter eternamente. Por isso que o texto diz, a humildade não é natural. Por isso que Jesus diz, aquele que se humilhar, a humildade não é natural, o orgulho é natural, mas a humildade não. O empoderamento é natural, o controle sobre as pessoas é o que nasce do nosso coração e acabou. Você vai no parquinho lá, você vai ver crianças de 4, 5 anos empoderando sobre as outras. É meu, me dá, puxa cabelo, aquele trem todo. É natural, é a carne caída, já está lá. Agora, se você quer o reino de Deus, então precisa de uma atitude. Assim como é uma atitude natural o orgulho, assim deve ser uma atitude natural, mas também uma busca do Filho de Deus humilhar-se. Aquele que se humilhar como essa criança. Quantos amam se humilhar? Oh, glória! Não é que Jesus pega a gente, não. Parece que ele pega a gente assim, vai moendo a gente, não é? Ele vai pegando a gente, amassando a gente. Ele está dizendo, se você não se humilhar, irmão, é uma coisa intencional. É sobrenatural a humilhação? É nascido de novo. Essa humilhação que você vai ver daqui a pouco, nas outras quintas-feiras, que é perdoar o irmão, é ir até o irmão, buscar o irmão. Quando o irmão pecar contra você, e você pecar contra o irmão, você vai nele, você se humilha, o mais importante é a unidade, é você servir os irmãos, é você olhar para as crianças de uma forma diferente, humilhar-se. Jesus não veio para ser servido, ele é o rei. Ele veio para servir. Se o rei está servindo, o que nós súditos vamos fazer? A não ser nos humilhar. Então o texto nos chama a essas aplicações maravilhosas e que você possa inclinar o seu coração à humilhação e tirar de si mesmo honras em pensamentos, holofortes, sentimentos, desejos de autopromoção, de vanglória, de que eu sou melhor que o meu irmão. Nada disso, mas humilhar-se. Esse é o chamado que esse texto nos traz. Tão difícil, mas que precisamos fazer e viver. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Glória.